Ren desligou o monitor de cristal. O rosto distorcido de Lissandra e seus gritos fanáticos desapareceram na escuridão. Mas o eco da sua voz permaneceu na sala silenciosa. Eu fiz aquilo, disse Ren, não como uma pergunta, mas como uma sentença. Vex estava encostado no batente da porta, limpando uma mancha de óleo de sua adaga. Ele não ofereceu consolo. Você quebrou a mente dela, garoto. Você mostrou o infinito para uma formiga. O que esperava? Que ela te agradecesse? Eu preciso consertar isso. Ren se virou. Seus olhos cinzentos agora endurecidos por uma determinação fria. Se eu tentar lutar contra ela agora, ou eu morro, ou crio uma explosão que leva a cidade junto. Eu não sei controlar o que sou, mas aquela torre, ele apontou para a direção leste, através das paredes de concreto. O sinal veio de lá. Alguém, ou alguma coisa, entende o vazio. Vex suspirou, guardando a adaga à Torre do Silêncio. É uma lenda urbana no submundo. Dizem que é um ponto cego na canção do mundo. Quem entra lá, não volta. E se volta, volta sem boca. Eu já sou um ponto cego, retrucou Ren, caminhando até a saída e pegando um manto pesado para cobrir o rosto. Você vem, Vex? Ou prefere ficar aqui esperando a guarda rastrear o sinal de transmissão que acabamos de assistir? O ladino praguejou baixinho. Pegou uma mochila cheia de dispositivos e ajustou os óculos vermelhos. Odeio quando você usa lógica. Vamos. Mas se eu perder minha alma lá dentro, vou assombrar você. A jornada até o setor leste não foi uma corrida. Foi uma travessia pelo inferno. Eles tiveram que cruzar a Zona Morta. Uma área industrial abandonada, onde a magia residual de antigas guerras havia mutado a flora e a fauna. Aqui, não havia guardas. Havia coisas piores. O cenário era desolador. Prédios esqueléticos se erguiam contra o céu poluído. O silêncio era antinatural. Não o silêncio do vazio de Ren, mas um silêncio de predador. Não faça barulho, sussurrou Vex agachado, atrás de um carro flutuante enferrujado. Estamos no território dos perseguidores de Echo. Ren ativou sua percepção do vazio. O mundo ficou cinza, e então ele os viu. Agarrados às paredes dos prédios, como lagartixas gigantes, feitas de sombra e cartilagem, estavam as criaturas. Eles não tinham olhos, tinham apenas ouvidos enormes, membranosos, que giravam como radares, e bocas cheias de dentes de agulha. INIMIG, o detectado, perseguidor de Echo Rank C, atributo cegueira total. Audição hipersensível. Dica: eles ouvem até o batimento cardíaco de alguém com medo. Eles precisavam atravessar uma praça aberta de 200 metros para chegar à base da torre. O chão estava coberto de cascalho seco e vidro quebrado. Um passo em falso seria um sino de jantar. Ren olhou para Vex. O ladino era bom, movendo-se como fumaça, mas o cascalho era traiçoeiro. Ren tocou o chão. Eu não preciso ser leve, eu preciso que o chão não conte para eles que eu estou aqui. Ele canalizou uma fina camada de entropia nas solas de suas botas. Onde ele pisava, o vidro não quebrava. Ele se desfazia em pó macio antes do impacto. O som era assassinado antes de nascer. Eles avançaram metro por metro. No meio da praça, o comunicador de Vex deu um curto-circuito, emitindo um bip agudo e involuntário. Imediatamente 3 cabeças monstruosas nas paredes giraram na direção deles. Um guincho sônico rasgou o ar, e as criaturas saltaram, planando em direção a eles com garras estendidas. Droga! Vex sacou as adagas. Não! Ren o segurou. Se lutarmos, o barulho atrai o enxame inteiro. Ren se colocou na frente de Vex e estendeu a mão para as criaturas que mergulhavam. Ele não usou um ataque. Ele usou o eco viral. Ele lançou uma esfera de energia silenciosa, que atingiu o ar diante das criaturas. Eco viral, ATUB, Adeon Modon Sonade, Bacou, a esfera expandiu, criando uma bolha de 5 metros de diâmetro, onde o som não existia. As criaturas entraram na bolha. No momento em que o fizeram, perderam a noção de espaço. Seus sonares bateram no nada e não retornaram. Elas entraram em pânico, colidindo umas com as outras no ar, desorientadas, cortando a própria carne, na confusão cega. Ren e Vex passaram correndo por baixo da briga silenciosa e alcançaram o portão da torre. A Torre do Silêncio não era feita de tijolos ou metal. Parecia ter sido esculpida em um único bloco de obsidiana, lisa, negra e fria, absorvendo toda a luz ao redor. Não havia porta. Apenas uma superfície plana com entalhes geométricos que doíam os olhos se fossem observados por muito tempo. Vex tentou procurar uma fechadura ou mecanismo. Nada é liso como vidro. Sem buracos de chave,
sem painéis de mana. Rain se aproximou. O cubo em seu bolso, a caixa de Pandora, começou a vibrar quente contra sua perna. O sistema em sua mente reagiu com uma violência súbita. Localização reconhecida. O monólito de contenção 0. Acesso restrito. Apenas para aqueles que não cantam. Deseja sincronizar? Rain colocou a palma da mão na obsidiana. Abra, ele ordenou, injetando sua energia do vazio diretamente na estrutura. A torre não rangeu. Ela ondulou. A pedra negra tornou-se líquida por um momento, abrindo uma fenda vertical, que lembrava uma pupila dilatada. Um ar gélido e com cheiro de ozônio antigo soprou de dentro. Depois de boca dissonância, disse Vex. Olhando desconfiado para a escuridão interior, eles entrarão. O interior era vasto, uma catedral alienígena. O teto se perdia na escuridão. No centro do salão, flutuando acima de um pedestal, havia algo que fez Rain parar. Não era um tesouro. Não era um monstro. Era um espelho enorme, com moldura de ossos fossilizados. Mas o reflexo não mostrava Rain e Vex. Mostrava a mesma sala, mas destruída, em ruínas, e no reflexo, sentado no trono atrás do espelho, estava uma figura usando uma coroa feita de silêncio estático. A figura no espelho levantou a cabeça. Tinha o rosto de Ren, mas seus olhos eram buracos negros puros, e ele parecia ter 1000 anos de idade. ou MAL, e a temporal detectada, você está olhando para um possível futuro. O reflexo quer Sergipe comunicar. Antes que Rand pudesse se mover, sombras se desprenderam das colunas ao redor. Não eram os perseguidores de Echo lá de fora. Eram guardiões da torre. Armaduras vazias animadas pela própria escuridão do lugar. Elas não faziam som ao se mover. Eram rápidas, letais, e empunhavam lâminas de vidro negro. Eram 10 deles. Vex puxou suas adagas, mas suas mãos tremiam. Rain, minhas armas mágicas. Elas não funcionam aqui dentro. A torre está drenando a carga delas. Estamos lutando com aço cego. Rain olhou para o reflexo no espelho, que parecia observar com curiosidade mórbida, e para os 10 guardiões avançando em silêncio absoluto. Ele tinha 180 pontos de energia, mas ele sentiu algo novo. O chão da torre era feito de energia do vazio cristalizada. Ele estava pisando em uma bateria gigante. O que será que Rain e Vex farão agora? Encurralar? Vex gritou um aviso, quando o primeiro guardião ergueu sua lâmina de obsidiana. Mas Rain já estava em movimento. Ele não correu para longe do perigo. Ele correu direto para o centro dele, deslizando por baixo do golpe silencioso que teria decapitado um homem comum. O alvo dele era o espelho. A figura no trono do outro lado do vidro observava com olhos de buraco negro, completamente impassível. Rain canalizou a energia instável do eco viral, mas em vez de configurá-la para a corrosão física, ele a torceu mentalmente, invertendo a polaridade para uma dissonância cognitiva. Grite, Rain rugiu, batendo com a palma da mão aberta contra a superfície fria do vidro. A magia do eco viral penetrou o espelho. Não houve som físico. O que aconteceu foi muito mais profundo. Uma violação da causalidade. Rain forçou o reflexo, uma entidade de um futuro possível menos a reagir ao presente. O Rain do futuro sorriu, um sorriso terrível, que rasgava o rosto de orelha a orelha. E então, ele abriu a boca. Uma mensagem de alerta surgiu na mente de Rain. Paradoxo detectado. Fonte. Reflexo temporal. Tipo de ataque. O grito do que não existe. A boca do reflexo se abriu além do que seria humanamente possível, e uma onda de choque branca explodiu de dentro do espelho. Não era som. Era a pura negação da realidade. A onda atravessou Rain sem farelou, afinal, era sua própria frequência, apenas mais amadurecida. Mas quando atingiu os guardiões da torre, o efeito foi catastrófico. As armaduras animadas pela escuridão começaram a vibrar violentamente. A lógica que as mantinha unidas, de que eram sombras sólidas, foi confrontada pela verdade do grito de que nada é sólido. Como vidro temperado sendo atingido por uma bala, os 10 guardiões estilhaçaram simultaneamente. Eles não caíram no chão. Eles se dissolveram em fumaça negra que foi sugada para o teto, desaparecendo na escuridão. Vex, que estava agachado cobrindo a cabeça, caiu de lado, com sangue escorrendo de seu nariz e ouvidos, seus olhos revirando. A pressão psíquica quase o desmaiou. Rain estava ofegante, com a mão ainda colada no espelho. A superfície estava quente agora. O Rain do futuro parou de gritar. Ele se inclinou para a frente no trono de ossos, encostando a testa no vidro, ficando a centímetros do rosto do Rain do presente. Uma voz ecoou diretamente no cérebro de Rain, um pensamento implantado. Você está adiantado,
Pequeno silêncio. Eu não esperava que chegasse ao trono antes do nível 20. Ren tentou puxar a mão, mas ela estava presa. Quem é você? O que é este lugar? O reflexo riu. Eu sou o que sobra quando a música para. E este lugar? Este é o nosso berçário. Escute bem. Pois o paradoxo não pode ser mantido por muito tempo. Lissandra é apenas o começo. Ela ouviu um sussurro do vazio e enlouqueceu. Mas Bok, você deve ser o grito. O reflexo levantou a mão e tocou o vidro por dentro, espelhando a mão de Ren. Para matar a paladina, você não pode usar força bruta. A fé dela é um escudo impenetrável agora. Você precisa contaminar a luz dela. Você precisa de veneno. O espelho começou a rachar. O futuro estava se desconectando. Pegue o fragmento. E não morra. Eu odeio morrer. Com um estouro, o espelho explodiu para fora. Ren foi jogado para trás, aterrissando pesadamente no chão de obsidiana. Quando a poeira baixou, o vidro e o trono haviam sumido. No lugar deles, flutuava um único objeto, um pedaço de cristal negro, irregular e afiado, pulsando como um coração doente. Ren recebeu a notificação de um novo item. O fragmento do espelho negro, uma arma e catalisador com um efeito de corrupção de fé. Ataques feitos com ele ignoram escudos sagrados e convertem mana de luz em dano necrótico. Vex tossiu, levantando-se com dificuldade, limpando o sangue do rosto. Ele olhou para o fragmento flutuante e depois para Ren, com um respeito aterrorizado. Você acabou de gritar com o espelho e ele te deu uma arma? Que tipo de pesadelo é você, Ren? Ren pegou o fragmento, que se moldou à sua mão transformando-se em uma adaga curta e irregular, fria como gelo. Eu sou o pesadelo que vai acordar essa cidade, respondeu ele. Sua missão foi atualizada: infiltrar a Catedral da Harmonia e assassinar Lissandra. Eles saíram da torre. O enxame de perseguidores de Echo havia se dispersado, assustado pela onda psíquica do espelho. O caminho estava livre. No entanto, ao retornarem para a cidade, viram que a situação havia piorado drasticamente. O céu sobre a Catedral da Harmonia, no centro da cidade alta, não estava mais com auroras. Estava coberto por nuvens de tempestade roxa. Relâmpagos silenciosos caíam sobre os prédios, transformando ouro e mármore em pó. Lissandra não estava perdendo tempo. O cisma da fé estava se espalhando. Pessoas nas ruas caíam de joelhos, seus olhos sangrando preto, convertendo-se à nova religião do silêncio forçado. Ren e Vex estavam no topo de um prédio, observando o caos à distância. Não podemos entrar pela porta da frente, disse Vex, analisando a estrutura com seus óculos. Ela criou um campo de distorção. Qualquer coisa que toque a barreira é desintegrada. E há milhares de fiéis convertidos cercando o local. É um exército zumbi. Ren olhou para a adaga em sua mão. Ele tinha arma para matá-la, mas precisava chegar até ela. Vex, você conhece os túneis de ressonância? Perguntou Ren. Os antigos canais de amplificação de som embaixo da catedral? Sim. Mas estão cheios de gás tóxico? E Vex parou. Você quer entrar por baixo. O gás não me afeta se eu prender a respiração e usar o vazio para filtrar, disse Ren. Mas precisamos de uma distração na superfície para puxar o exército dela para longe das entradas dos túneis. Vex sorriu. Um sorriso de quem vai fazer algo estúpido e grandioso. Uma distração? Eu tenho alguns explosivos sônicos que roubei da guilda. Se eu detonar a Ponte das Lágrimas, vai fazer barulho suficiente para acordar os mortos. O exército dela virá investigar. Mas isso me deixa exposto. Ren ponderou por um momento. Eu posso usar o sistema para invocar a atenção dela. Se eu liberar minha aura aqui, agora, ela vai sentir o profeta. O exército virá para cá, e você entra nos túneis para plantar as bombas embaixo do trono dela, destruindo o chão e fazendo-a cair na nossa armadilha. A cidade está à beira do colapso. E agora Ren e Vex precisam executar o plano mais perigoso de suas vidas. Qual será o resultado desse confronto? Vamos descobrir juntos na próxima parte. Não se esqueça de se inscrever para não perder nada. Até lá!